O Espírito Santo pode ser entristecido. É dito isso em Efésios capítulo 4, versículo 30. Portanto, devemos tomar cuidado para não causar tristeza ao Espírito de Deus por meio de nossas ações. É importante lembrar que o Espírito Santo nos escolheu como seus e nos garantiu a salvação até o dia da redenção. Embora o Espírito Santo seja uma pessoa, isso não significa que ele seja humano, mas sim que ele possui uma natureza pessoal. Ele tem mente, vontade e emoções. Se o Espírito Santo nos ama o suficiente para se entristecer com nossa desobediência, isso significa que ele também nos ama o suficiente para se alegrar com nossa obediência. Ele é sensível aos nossos atos e omissões, e nossas ações podem afetar profundamente como ele se sente. Portanto, é possível entristecer o Espírito Santo de Deus, o que pode partir seu coração com o que fazemos ou deixamos de fazer. Essa é uma preocupação que eu tenho, e oro para que, se houver algum medo em nós, seja o medo de entristecer o Espírito Santo, não o medo das opiniões dos homens. Quando falamos a verdade, é provável que as pessoas se oponham a nós. Elas podem nos atacar quando desafiamos as coisas ao falar o que a Bíblia diz, ou quando nos comunicamos com o Espírito Santo. Seguir o caminho do Espírito significa ser um agente de mudança. Vamos dizer coisas que incomodam os religiosos e desafiam a cultura. Nem sempre seremos aceitos, mas isso está tudo bem. Quando decidimos abraçar o caminho de Cristo, também abraçamos a cruz. Muitas vezes, isso significa enfrentar perseguição por permanecer na verdade, andar em seu poder e amar a Deus simplesmente. Ao declarar o Evangelho, podemos esperar ser perseguidos. No entanto, não devemos temer, pois as opiniões dos homens não podem nos prejudicar no final das contas. Estamos seguros nas mãos de Deus, e não devemos temer os poderes demoníacos. É importante estar vigilante, mas não cair na paranoia. Reconhecemos os ataques do inimigo e somos conscientes de suas artimanhas. Estamos envolvidos em uma batalha espiritual e não devemos ignorar essa realidade. No entanto, não estou sugerindo que sejamos apáticos em relação ao poder das trevas, ao diabo e aos demônios. A Bíblia nos adverte sobre o inimigo que ronda como um leão, buscando a quem devorar. No entanto, há uma grande diferença entre estar vigilante e ser paranoico. Portanto, sim, devemos estar atentos à guerra espiritual, mas não devemos temer os demônios. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo é mais poderoso do que qualquer espírito que possa existir. Não há espírito mais poderoso do que o Espírito Santo. Não devemos temer as opiniões dos homens, as palavras que eles falam, as expressões que fazem quando defendemos a verdade. Não devemos temer o que pensam de nós, as calúnias que possam proferir ou como se levantarão contra nós. A cultura também pode se voltar contra nós, mas mesmo assim não devemos temer. É verdade que o sistema religioso pode se opor a você, sua família pode ficar contra você, e até mesmo seus amigos podem virar as costas quando você fala a verdade e anda com o Espírito Santo. No entanto, não devemos ter medo do que o homem pode fazer ou dizer, nem devemos temer os demônios. Devemos estar atentos, mas não devemos viver com medo. Há uma coisa pela qual devemos temer: entristecer o precioso Espírito Santo. Não é um medo motivado pela punição, pois sabemos que há consequências para o pecado. O pecado tem um poder destrutivo, e mesmo os crentes que persistem nele colherão frutos de destruição. Mas nosso temor deve estar em entristecer o Espírito Santo. Não devemos temer nada além de causar tristeza ao Espírito Santo. Esse temor não é motivado pela punição, mas pelo amor, que é a essência da vida do crente. Devemos caminhar em um caminho sabendo que nossas ações afetam como ele se sente. Devemos ser motivados à santidade pelo amor. Talvez você já tenha sentido a dor e o desgosto do Espírito Santo em um ato de desobediência. Eu sei que em minha própria vida, houve momentos em que pensei, disse, ou fiz algo, ou até mesmo deixei de fazer algo, que entristeceu profundamente o precioso Espírito Santo. Eu pude sentir a mudança na atmosfera ao meu redor, a perda da beleza da sua presença, a glória que antes repousava em minha vida, a alegria, a paz, a união e a comunhão perfeita. Foi como se essa atmosfera se agitasse e meu coração se partisse. Eu pude sentir o peso, como o salmista escreveu: a tua mão de dia e de noite pesava sobre mim. Salmo 32, 4. Essa dor do Espírito Santo é algo que não desejo experimentar novamente. Não quero entristecê-lo, pois sua presença é tão preciosa e vital para mim. Meu único temor é entristecer o precioso Espírito Santo. Não quero quebrar o coração dele.